Conforme prometido, após entendermos o que é LGPD e a quem ela se aplica, vamos entender o que você pode fazer para evitar as infrações e penalidades legais. Devo advertir, contudo, sobre o seguinte pensamento. Mas eu já estou adstrito ao sigilo médico, ao sigilo profissional. Ocorre que esse sigilo profissional ele diz respeito tão somente sobre o dever de confidencialidade, o que significa que somente devem ter acesso àquelas informações a quem elas dizem respeito, não podendo torná-las públicas. A LGPD, por sua vez, requer uma série de outros requisitos, dentre os quais irei citar 3. O primeiro deles é a transparência. O tratamento do dado deve estar transparente ao titular e de fácil acesso, ou seja, o paciente deve ter acesso a como o tratamento daquele dado ocorre dentro do consultório ou clínica. O segundo deles é a finalidade. O paciente / titular do dado deve ter acesso a que finalidade aquele dado está sendo coletado ou foi recebido. Por exemplo, se eu coleto um dado para diagnosticar o paciente, esse dado não pode ser utilizado para outra finalidade, como, por exemplo, a venda desse dado, salvo se essa informação também for dada ao titular e ele consentir. O terceiro deles é a necessidade, que diz respeito ao agente de tratamento, ou seja, a pessoa física ou jurídica que estiver tratando o dado da outra pessoa física, ter acesso a somente o mínimo necessário para aquele processo de tratamento. Ou seja, em resumo, não devem haver dados em excesso. Além disso, pelo princípio da responsabilização e da prestação de contas, a LGPD determina que o agente de tratamento tenha meios documentados de demonstrar que está em conformidade com a LGPD, diferentemente do que ocorre com o sigilo profissional. Então, compreendido que esse sigilo profissional não dá o mesmo aparato legal para o tratamento de dados, vamos entender agora como funciona um projeto de adequação à LGPD. Um projeto de adequação à LGPD, via de regra, passa por 4 etapas. A primeira delas é o inventário ou mapeamento dos dados pessoais. Nessa fase é verificado como ocorre o fluxo de dados dentro da clínica ou consultório. A segunda etapa é a análise dos riscos. Em mãos do inventário ou mapeamento dos dados, é possível verificar quais os riscos aquela clínica ou consultório está correndo, ou seja, quais as possibilidades dela incorrer em uma infração legal. A terceira etapa é o plano de ação, que, em conjunto com um comitê de privacidade criado entre o jurídico, o TI e algum gestor da clínica ou consultório, são verificadas quais as ações podem ser tomadas para mitigar, excluir ou afastar esses riscos verificados na etapa anterior. E, por fim, a quarta e última etapa refere-se a um plano de governança, que diz respeito a como esse consultório ou clínica vai se manter adequado com o perpetuar do tempo. Mas para consultórios e clínicas, isso muda? Não e sim. Eu sei, ficou confuso. Mas quando eu digo não, eu quero me referir que os consultórios e clínicas devem seguir essas etapas para afastar qualquer risco de passar algo. E sim, porque cada clínica ou consultório deve ter o seu projeto de adequação personalizado, porque cada clínica ou consultório possui a sua realidade. Pense, por exemplo, na estrutura física da sua recepção. Ela deve ser pensada para que documentos e informações não sejam armazenados em locais de fácil acesso. Outro exemplo. A sua recepção também deve ser pensada para, no momento da coleta dos dados cadastrais do paciente, pela sua secretária, que os outros pacientes que estão naquele ambiente não o escutem, para evitar possíveis vazamentos e uso indevido desses dados cadastrais. E por fim, se ainda não ficou claro, reforçamos. Somente o seu software estar adequado à LGPD não afasta todos os riscos previstos por essa legislação, tampouco a incorrência em infrações e, por consequência, nas penalidades legais. Portanto, você deve buscar um projeto de adequação adequado para a realidade da sua clínica ou consultório médico.
Compreendido como ocorre um projeto de adequação LGPD em clínicas e consultórios, vamos agora entender quais as ações a R-Clínica implementou para proteger o seu sistema de gestão.